Tudo bem com vocês aí? Bem-vindos à Bíblia e Ponto Final. Meu nome é Adailton e montei esse canal. Deus usou um amigo para poder me alertar da necessidade de estar fazendo essa, essa meditação que eu sempre fiz através do WhatsApp, mas através de um canal para alcançar mais pessoas, beleza? A ideia aqui é que a palavra de Deus vá ao maior número de pessoas possível, tá? Não depende só de mim, então você já sabe, é aquilo. Meu trabalho aqui é falar da palavra de Deus e sei que não sou perfeito para isso, não tenho nada que agregue, mas Deus me usa. Eu nasci no reino de Deus como evangelista, esse é meu dom e eu vou usá-lo para honrar a Deus, tá certo? No primeiro vídeo, são três. Quem não assistiu o primeiro, assiste, nós falamos sobre a verdade. Segundo, o cumprimento da verdade. E o terceiro, nós falamos sobre o pecado. Vocês vão perceber, quem assistir a sequência, vai perceber que uma coisa está linkada com a outra, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as escrituras. Isso aqui. Que as escrituras subjugadas, né? Esse livro aqui, é o livro das... Paulo fala em determinado momento, são o livro das letras sagradas. Ele foi caçado, queimado, banido. Queimaram-se milhões de Bíblias, porque o diabo sabe que se você se aprofundar... O diabo, olha o que eu vou te falar. O diabo sabe que se você souber, se você entrar aqui nas escrituras e estudar as escrituras, a sua mente vai, ó, pá, seus olhos vão, ó, pá, seus ouvidos vão, ó, pá. E aí todo aquele engano que foi contado para você desde o seu tempo de infância vai sumir, vai ser jogado por terra. Por isso que existe uma força oculta, diabólica, fazendo com que a maior parte das pessoas do mundo não estudem a palavra, beleza? Então hoje nós vamos estudar as escrituras e provar para vocês que ela é uma da verdade. Se você perdeu o primeiro e o segundo, assista, porque a palavra é a verdade. Nós mostramos na Bíblia que a palavra é a verdade. E se é verdade, João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará, e conhecereis e a palavra vos libertará. Hoje nós vamos estudar sobre as Escrituras. As Escrituras é a palavra. Quanto da palavra nós vamos estudar? Tudo isso aqui, certo? Isso tudo é a palavra. Não tiro um A, nem uma vírgula, não tiro um tio, não tiro nada. Tudo isso aqui. Tudo bem? Mas hoje nós vamos estudar um texto, uma história bem, bem macabra, por assim dizer, mas que vai nos ensinar também um aspecto muito importante daquilo que a gente chama de Deus. Vai com Deus, que Deus te abençoe. A gente usa, eu gosto, eu estudo bastante sobre isso, eu gosto de falar que eu estudo, porque eu gosto, eu tenho que estudar. Oséias 8:3-3:8, Oséias chega assim, porque o povo, assim, pleiteando, os profetas faziam isso, né? O povo sofre, tá? E Deus fala claramente para Oséias, assim, o povo sofre porque lhe falta conhecimento, beleza? Então, às vezes a gente é que nem filhote de passarinho, né? Que a mãe passarinho, ela vai catar os bichinhos, pega uma quantidade de bichinhos lá, tal, e ela engole esses bichinhos e depois ela regurgita. Quando ela chega no ninho, o passarinho tá lá com o bicão aberto assim, tá? Bicão desse jeito assim, ela vem e coloca a comida dentro do bico do passarinho. Ele não tem, não vai mastigar, mas na palavra de Deus muitas vezes nós somos assim, nós não vamos à fonte, nós queremos a palavra mastigada. Então, hoje nós vamos entender o que é a escritura na sua força máxima, o poder das escrituras, tá certo? O poder das escrituras. Eu vou fazer uma oração aqui para que nós possamos começar, beleza? Vamos lá. Senhor Deus Pai amado, quero te apresentar esse estudo e quero colocar a minha vida em tuas mãos, a minha boca em tuas mãos, para que eu não fale de mim mesmo, fale de acordo com a tua vontade. Também o mais importante é que o Senhor selecione ouvidos prontos para ouvir a tua palavra, corações sinceros, que esse estudo possa abrir a mente e o coração daqueles filhos seus que estão espalhados pelo mundo, ok? É isso que eu te peço em nome de Cristo, nosso eterno Salvador, amém. Beleza, vamos estudar Mateus. Mateus capítulo 4 é onde Cristo foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Joia? Eu tenho que olhar para cá. Minha mulher falou que eu tenho que olhar para lá, senão fica esquisito. Eu vou cometer essas gafes porque eu não sou o cara do vídeo, eu sou o cara do estudo aqui. Relevem algumas coisas, beleza? Mateus 4, a partir do 1. Eu vou ler assim. A Bíblia já está aberta aqui. Se você tem a sua aí, faz o seguinte, vamos fazer assim.
Você pega a sua Bíblia e acompanha a leitura aqui, tá certo? Porque você vai perceber que eu não tiro nem coloco nada. Eu não invento história aqui. É Bíblia, ponto final. Por isso que o nome do canal é Bíblia, ponto final. Por quê? Ponto final. Sabe quando você termina a frase, ponto final? Aqui não tem filosofia, tá certo? Aqui não acho, não existe um acho. Você não vai ouvir a minha pessoa dizendo eu acho. Não, não acho nada. Eu não fiz axiologia para ser achólogo. Não existe acho. Quem acha não sabe. Beleza? Quem acha não sabe. Se eu achasse alguma coisa, tá bom? Mateus. Ai, Senhor, só o Senhor mesmo para me chamar para fazer esse serviço. Vamos lá. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui é uma das provas cruciais para provar que a palavra de Deus, ela o quanto ela é essencial. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, você perde praticamente imagina aqueles heróis Marvel, DC, que uns têm uns escudos invisíveis assim, que o inimigo atira e rebate. Sem a palavra de Deus na sua vida, engraçado, é curioso que quando Moisés morre, é escolhido Josué para ficar no lugar dele. Uma das primeiras coisas no livro de Josué, lá se você for curioso e ler Josué 1, 2, a primeira das coisas que Deus fala para Josué, medita no livro da lei. Deus fala para Josué, medita no livro da lei, para que você, de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita no livro da lei. Não é ler, sabe? Eu li. Não, 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 não. Medita. Isso casa certinho com João 8, 5, 39. Examinais as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Beleza? Então, aqui Cristo foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Era necessário que ele passasse por isso para mostrar para mim, para você, o quanto é importante o conhecimento da palavra para a gente conseguir derrotar as potestades, beleza? Que são os demônios. Vamos nessa? Vem comigo. Mateus 4, verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Claro, né? Ele era homem. Eu jejuo toda semana 12 horas e quando chega lá pelas 8 horas de jejum, minha boca começa a ficar amarga, é horrível. Mas o jejum é bíblico, né? E diz que certas castas de demônio só seriam vencidas e expulsas com jejum e oração. E castas, para você que não sabe, caçam famílias. Então, existem o demônio tem sua hierarquia, tá certo? Tem uma galera especialista em cada coisa. Então, se você gosta de beber, ele vai colocar um demônio do seu lado para incentivar você a beber. Se você gosta de uma pornografia, ele vai colocar um demônio do seu lado para que você veja pornografia. Mas se você gosta de fazer hora extra, mas hora extra pode. Não, hora extra também não pode muito não, filhão. Você tá na sua casa, tem cara que nem viu o filho crescer. Quando ele terminou as horas extras, e ele teve um filho, aí começou a trabalhar, fazer hora extra. Quando ele parou de fazer hora extra e aposentou, o filho já estava com 19 anos. Ele falou, calou, mas já está com 19 anos, nem vi meu filho crescer. Beleza? Então, se ele coloca demônios do seu lado para incentivar naquilo que você já tem uma predisposição. Mas isso aqui é outra história, vamos chegar lá na frente, tá? Então, teve fome porque era homem, tá certo? De Cristo, o homem. O verbo se fez carne lá em João, né? Mateus 4, verso 3. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Cristo respondeu: Está escrito. Ó, isso aqui é fundamental. Isso aqui está escrito aonde, cara? Na testa sabe? Está escrito na palavra, é a palavra. O estudo hoje é sobre as escrituras. No primeiro e segundo estudo, nós falamos que a palavra é a verdade. Deus é a verdade, o Espírito é a verdade, a palavra é a verdade, os mandamentos são verdade e Deus é a verdade. São 5 verdades absolutas. Então, está escrito aonde? Está escrito na palavra. Eu ouço as pessoas falar, tem até um canal que eu acho bacana, não vou expor aqui, mas tem um canal que o final do nome do canal do menino é a palavra, né? Só que ele ainda não está na palavra, porque ele deixa coisas da palavra sem mencionar. Então, quando você não está na palavra, lembra que se você não assistiu, assista o primeiro, o segundo, fala sobre isso. Tá certo? Por que o diabo é diabo? Não esquece disso não. João 8:44. O diabo só é diabo porque ele não se firmou na verdade. Então, quando você não está na verdade, você acaba pecando, porque pecado é desobediência à lei, que é no vídeo 3. Acompanha lá para você ver, você vai entender, é simples. Agora,
É simples, mas é difícil aceitar, porque já comecei o canal aí, tem gente que já não tá aceitando. Sabe? Se falar do contrário. Gente, ó, ó, não, você vai rodar a Bíblia aqui. Sei que muita gente que tá vai ver. Não tem um nome de igreja aqui, cara, na Bíblia. Para falar a verdade, tem um nome de igreja, porque Cristo falou assim: minha casa será chamada de casa de oração. E essa é o nome da igreja de Cristo, casa de oração. Ah, mas aí eu vou numa igreja hoje e parece um encontro social, sabe? Tem igreja que até montou dentro do seu espaço lanchonete, e depois termina o culto lá e você tem lá um salgadinho, terminou uma missa, você tem onde comprar uma pipoca. Casa de oração, tá, gente? Isso aqui é o nome da igreja de Deus. Fora disso, já vira Babilônia. E Babilônia é uma coisa que nós vamos estudar. Babilônia significa confusão, né, na escatologia. Mas a gente vai falar disso mais na frente, tá certo? Então está escrito. Está escrito onde? Na palavra. Lá em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tomou o seu café hoje, não tomou? Almoçou? Beleza? Daqui a pouco você vai jantar. Você comeu outras coisas que eu sei, entre uma refeição e outra. Então você alimentou seu corpo físico. Você tá fortinho aí, não tá? Ah, beleza. E seu corpo espiritual, sua parte espiritual, como é que se alimenta? Diga para mim. De acordo com Cristo, o pão alimenta o corpo físico e a palavra de Deus vai alimentar a parte espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que eu encontro nas minhas andanças, tenho 54 anos, são pessoas. Você quer um exemplo? Tem um texto bíblico aqui, Mateus também vai retratar isso, que chegou um menino e falou: Mestre, deixa-me seguir, mas antes deixa-me enterrar meu pai e eu te seguirei onde quer que fores. Sabe o que Cristo falou para ele? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Que morte é essa que Cristo está falando? Morte espiritual, cara. Sabe por quê? Porque a galera já não estava se alimentando da palavra mais. Come, bebe, arrota. Come, bebe e arrota. Mas a palavra não faz mais efeito. E ele fala categoricamente para esse menino: deixe que os mortos cuide dos seus mortos, vem e segue-me. Então o que acontece? A pior morte é a morte espiritual. Por isso que Deus falou lá no Éden para Adão. No primeiro vídeo a gente vai falar o pecado. No terceiro vídeo nós falamos sobre o pecado. A primeira morte que teve, e o diabo é terrível. Ele usa a palavra de Deus contra nós, tá? E Deus falou: se comeres do fruto, certamente morrerá. O diabo chegou e falou: certo que não morrereis. Aí o homem acreditou, comeu. A gente sabe que o pecado é a desobediência. No vídeo 3 eu falo muito sobre isso. Pecado é desobediência, tá? O resto é tudo consequência da desobediência. Fica com esse pensamento aí. Então, Cristo está falando aqui que o alimento sólido faz bem para a parte física, mas o alimento espiritual faz bem para a parte espiritual. Então é a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? É tudo isso aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem. Olha o texto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Quanto da palavra que Cristo está falando? Ó, gente, eu tenho tantos. Eu tenho alguns amigos que são. Eu falei para minha pequena assim, tá me agoniando esse trabalho de fazer o vídeo, porque eu quero que. Eu tenho um desejo no meu. E eu não era assim, não sou bonzinho, não, mas eu fico agoniado quando a pessoa rejeita a palavra nesse sentido, principalmente pessoas que já estão na caminhada há muitos anos, porque nem só de pão virá uma, mas de toda a palavra. A toda a palavra não é metade da palavra, é toda. É toda, gente. De Gênesis a Apocalipse, sem tirar nem pôr nada, sabe? O diabo vem enganando a humanidade desde o Éden, pegando a palavra de Deus e mudando. Hoje, para nós, ele diz que a palavra, uma parte vale, outra parte não vale. Gente, Cristo está dizendo que é toda, beleza? Mas aonde que está escrito isso? Porque se Cristo falou está escrito, ele tirou isso da onde? Eu vou puxar aqui para vocês. Ó, abre lá comigo, para você está acompanhando com a Bíblia aí. Deuteronômio 8, verso 3. Deuteronômio 8, verso 3. Olha só. Deuteronômio 8, verso 3. Porque Cristo disse que estava escrito, então ele vai usar a escritura para provar para você que a escritura tem poder, que ela não foi invalidada. Se alguém te disse isso, se seu líder espiritual te falou, ó, se seu padre falou, vou falar. Se seu padre falou isso para você, se seu papa falou isso para você, se seu pastor falou isso para você, que alguma parte da Bíblia não vale mais, ó, sai dessa igreja rapidão. Sabe por quê? Porque Cristo falou, está escrito, que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe de onde ele tirou isso?
Deuteronômio 8, versículo 3, e tá falando assim, ó: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pô, esse cara, você é louco, cara. Tá de brincadeira. Vamos continuar. Então, Cristo diz assim: está escrito. E ele usa o texto de Deuteronômio para jogar na cara do diabo que nem só de pão. Então, o mais importante que ele estava fazendo ali na tentação era obedecer a Deus. Nós vimos que Adão, ele desobedeceu e o pecado veio para toda a humanidade, né? Estudo no vídeo 3. E Cristo foi obediente até a morte de cruz. Então, um desobedece e o outro obedece. Então, Cristo é obediente. Por isso que a Bíblia afirma que ele não pecou, porque ele obedeceu. Então, o pecado é desobediência. Ó, vídeo 3. Nem só de pão virá homem. Aí, o que o diabo faz? Ele entra lá na igreja e ele, ó, buzina. Quem assistiu Mulher Maravilha 1984, tem uma hora lá que a doutora Veneno, ela tá preparando lá e ela não consegue. Química é um negócio embaçado mesmo. E ela não consegue combinar pá, as moléculas lá para fazer o veneno top. Aí vem o Hades, que a Mulher Maravilha veio lá de Temícera para pegar, ó, procurando o Hades, né? O Hades é o demônio, cara. Pô, cara, vamos aí, né? Aí o Hades chega na doutora Veneno e... Aí ela consegue montar a fórmula e todo mundo, a doutora Veneno é o bicho. Cara, percebe assim hoje. Então o pastor vai para a igreja, muitas vezes ele fala que a Bíblia foi invalidada, o padre vai para a missa, ele fala que a Bíblia foi invalidada. Sabe por quê? Aqui, ó, vou ler para você. Mateus 4, verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa. Você viu o que ele fez aqui? Está escrito. Você sabe o que o diabo fez? Ele pegou a palavra de Deus para contrapor o próprio Criador da palavra, que Cristo é o Verbo, ele é a palavra. Mas sabe da onde o diabo tirou isso? Vem comigo. Gente, é sério esse negócio de falar que as escrituras foram inválidas, são invalidadas. O diabo que fez isso. E ele, ó, na mente da galera. Olha só da onde o diabo tirou isso. Salmo 91. Vamos lá. Salmo 91, 11. Gente, é sério isso aqui, ó. Olha, gente, é muito sério, cara. Salmo 91, 11. 91, 10, 11. Olha só. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ah, eu não sei quanto tempo você vai na sua igreja, não. Quanto tempo você diz que é cristão, porque eu não me intitulo um cristão, não, tá? Depois eu vou explicar para vocês por quê. Eu sou um discípulo, um estudante da palavra, um remanescente aí, tá? Se perguntarem para mim assim, perguntam para mim qual que é a sua religião? Não tem religião não, gente. Minha religião, eu sou remanescente. O que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Cristo. Já falei. Por isso que eu estudo a palavra. Você viu o que o diabo fez aqui? Mas também está escrito na cara do verbo. E ele pegou Salmos 91, verso 11 ao 13, para jogar na cara de Cristo, para tentar enganar Cristo. Se Cristo não é a palavra, ele poderia ser enganado? Sim, olha para você ver. O diabo, ele é tão bom. Eu gosto de pensar assim, que ele é muito bom no que faz. Parece estranho, parece que eu estou elogiando, mas ele é bom no que ele faz. Sabe por quê? Porque ele morava no céu. Nós lemos ontem, no vídeo 3, ele morava no céu. E ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. Quantos anjos tem no céu? A princípio é milhares de milhares, miríades de miríades. Isso é uma infinidade, não sei, ninguém sabe esse cálculo. E uma terça parte de um número que você não sabe o cálculo é muita gente, cara. É muita gente. Ó, só no 71. Sabe o que é um 71? Só no 71. Do mesmo jeito que ele 71 em cima do Hitler, e o Hitler, ó,
em cima da galera dos alemães, dos poloneses, e todo mundo achou que era superior à galera lá. Mas isso aí é outra história também. Tem muita história, gente. Então, o que ele pega as escrituras. Então, se você. Eu vou falar. Cara, é assim. Eu cresci em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Eu tenho certeza que isso aqui vai para longe, no Brasil. Vai colocar dessa forma. Nasci no Brasil, em São Paulo, São José dos Campos, num bairro chamado. Eu cresci no Jardim Morumbi, Zona Sul. Nunca ninguém gostou de mim. Mas eu também nunca liguei, não. Se você não gostar de mim agora por causa da palavra, também não gostaram de Cristo. Também não gostaram de Paulo, também não gostaram de Pedro, também não gostaram dos profetas. Sabe por quê? Porque a verdade é meio estranha. Mas o diabo usa a palavra. Eu vou falar só a verdade aqui, tá certo? O diabo usa. Então, aprendeu isso aí? Ele usa as escrituras. Ele pode estar usando o seu pastor, o seu padre, o seu papo para contar alguma coisa. Então, mas tem a galera fera. Mas o mais interessante é você ir nas escrituras, você mesmo estudar ali. Deus, ele quer isso, tá certo? Vamos continuar aqui? Beleza, olha só. E disse Jesus, Mateus 4, verso 7, também está escrito. Você percebe que é uma guerra bíblica aqui, da palavra? E Cristo fala assim, também está escrito. Também está escrito. Olha só que interessante, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde está escrito isso, gente? Oh, meu Deus do céu. Deuteronômio 6,16. Vamos lá, Deuteronômio. Ai, gente. Você percebe? Deuteronômio 6,16. O engano. Você está indo na igreja e está deixando parte da Bíblia que não acredita mais nela. Mas aí o diabo está fazendo uso disso e está enganando a maior parte das pessoas. Ó, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Cristo falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Beleza? Bíblia. Cristo fala da Bíblia, o diabo fala da Bíblia, Cristo responde na Bíblia. E por fim, Mateus 4, versículo 8, novamente transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos. Então Cristo fala novamente, porque está escrito. Gente, porque está escrito aqui 10, Deuteronômio 6,13, foi o que acabamos de ler aqui. Esse estudo aqui, ele é forte porque mostra para mim e para você que existe uma mentira sendo plantada na mente das pessoas desde o início da humanidade. E para que eu possa entender as escrituras, eu dependo completamente do Espírito Santo. Cristo foi para o céu e falou assim, eu vou, porque se eu não for, o Espírito não poderá, eu vou, porque se eu não for, o Espírito da verdade não poderá vir, né? Porque ele vos ensinará o caminho da verdade. O caminho da verdade, da justiça e do juízo. Então, quem é que ensina? O que acontece? Eu fiz uma oração para começar, eu já estudei isso aqui outras vezes, mas olha só, eu vou ler Lucas 24, para algumas pessoas que vão dizer assim, ah, mas ele... Tem sempre aquelas pessoas que vão dizer, ah, mas ele... Não tem problema não, tá certo? Não tem problema não, tá tranquilo. Ó, Lucas 24, eu vou direto para o 45 para a gente finalizar. Isso aqui Cristo ressuscita, e está escrito aqui desde o início de Gênesis que Cristo ia ter que ia morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Beleza? Só que aí os discípulos viram os milagres, andaram com Cristo, mas eles ficaram perturbados, normal, seres humanos. Eles ficaram perturbados. Aí lá, quando ele ressuscita, ele encontra dois discípulos no caminho de Emaús. E ele começa ali a conversar com os discípulos, Os caras ficam tal, assim, uau, como é que esse cara... Aí até uma hora que eles perguntam, eu podia ler aqui, mas não quero alongar muito para vocês. Amanhã eu continuo, ou outro próximo vídeo eu continuo. O pessoal assim, cara, como é que você não sabe o que aconteceu? Aí ele começa a explicar as escrituras, mas ele é a escritura, né? E e eles ficam surpresos, nossa, como que esse menino sabe tantas coisas, tá? Eles não estavam reconhecendo Cristo. E aí em Lucas 24, verso 45, lá no final, Cristo fala para ele assim, vou ler o 44, e disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha só, quando ele estava com os meninos, ele falou,
eu já falei de tudo isso para vocês e tinha que acontecer comigo tudo que está escrito aonde? Em Moisés, nos profetas e nos Salmos. A Bíblia inteira fala de Cristo. Tinha que acontecer, tá certo? Tinha que acontecer. Aí, Lucas 24, verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Olha só, galera. Você percebe? Então abriu-lhes o entendimento. Não de, ó, tem pessoas, assim, eu ia falar, por isso que eu ia falar de idolatria, eu ia falar de idolatria, mas não era, Deus falou não. Tem gente que vai falar assim, ah, mas quem que é esse Adailton que tá falando essas coisas? Tô falando Bíblia. Eu, cara, tenho ensino médio, sou um serralheiro, dou aula de aquarela, dou aula de desenho, mas porque Deus me deu o dom. E eu auxilio muitas crianças nesse sentido. O que que ele sabe? Eu vou dizer para você que a sua teologia, a sua faculdade de teologia, o seu vestibular, sabe, os seus diplomas, de nada. Ó, não vai gostar de mim? Puxa vida, é fila, hein? De nada serve para compreender as Escrituras. De nada serve. Sabe por quê? Porque se Deus não te der o entendimento da palavra, cara, você vai rodar isso aqui, ó, e vai falar é água. Eu estudei Ezequiel 34. E Ezequiel 34 fala sobre os pastores. Gente, é pesado, mas eu não vou falar. Isso aqui é outra história. Então, para nós aqui, ó, hoje, as escrituras são a verdade. Quem não viu o primeiro vídeo, veja, o segundo, veja. As escrituras são verdade. Mas para que eu compreenda o que está... E não é interpretação, é entendimento. Tá certo? Ó, vou te explicar um negócio que você nunca ouviu. Presta atenção. Quando você lê a Bíblia e interpreta, você só vê defeito no outro. Pode prestar atenção, vem, né? Você lê a Bíblia, você vai na igreja já faz 20 anos, 30 anos. Você tem uma interpretação, porque seu pastor te interpretou a Bíblia, seu padre interpretou, você vê defeito no outro. Agora, quando você tem um entendimento que é dado pelo Espírito, você só vê defeito em você. Somente em você. Então, as Escrituras são um ponto-chave para que nós alcemos a palavra. Para falar de Escritura é assim, ó, as Escrituras, elas são o manual de instrução da nossa vida. Olha só como é interessante. Você compra seu celular, porque eu escrevo muito sobre celular, sabe? É ferramenta, tá certo? Eu sou serralheiro, mas eu não ando com a minha lixadeira para baixo e para cima o dia inteiro. Eu não vou no shopping com a minha lixadeira, com a minha máquina de solda pendurada. E o mais curioso é que quando o advento do smartphone, do mobile, como é dito em outras, no espanhol, telemóvel, né? Lá em Portugal, as pessoas tocava você, alô, tá, e guardava, ou na bolsa ou no bolso. Hoje não. O cara, se ele não sair com o telefone. Eu acho isso muito louco. A pessoa tá indo pra academia, ela tem que levar a garrafa d'água, mas na outra mão tá o celular, assim. Ah, então você compra esse aparelho, quase que eu falei, já viu? E tem um manual de instrução. Sabe por que tem um manual de instrução? Porque alguém fez aquele smartphone, esse celular, e que a gente fala de celular, mas na verdade é um termo errado, né? Um smartphone. Por que ele fez o manual de instrução? Para que você consiga usufruir tudo que ele tem para te oferecer. Porque se você não estuda o manual de instrução, você não vai saber utilizar. E tem maior parte, 90% das pessoas não sabe usar. Eu não sei. Eu digo que eu não sei porque primeiro que eu não gosto. Estou usando ele aqui porque é para obra de Deus e eu vou usar. Mas eu não curto. Mas 90% das pessoas não sabe tudo que o smartphone pode propiciar. Mas o cara fez o manual de instrução. É um bagulho desse tamanho, tá certo? Aí muitas vezes você lê. Então você quer saber como funciona o smartphone. Quer saber como sua vida vai funcionar bem? Olha o manual de instrução aqui, ó. Bíblia. Bíblia. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham paciência comigo. Espero que vocês façam proveito desse estudo. Eu faço, graças a Deus, minha vida mudou muito por conta disso. E que o Senhor possa, através do seu Espírito, né, que estamos nos últimos dias, abrir sua mente. Não, e hoje o texto bíblico fala assim: hoje, se ouvides a voz, não endureça o coração. Eu fiquei triste essa semana, quarto vídeo, e já tem pessoas que deletaram o vídeo, assim, receberam, mas deletaram. Deleta não, cara. Assim, assiste pelo menos, aí você faz sua escolha. Fez sua escolha, legal, você se posicionou. Tá certo? É legal, é importante você se posicionar, é importante.
Ó, não, sim. Aqui é só Bíblia, tá? Bíblia, ponto final. Então, para nós, as Escrituras são a verdade e é o nosso manual de instrução. Fora dela, se eu pegasse Efésios 6 aqui, você ia ver. Mas eu não vou pegar, não, você sabe. Então, fiquem com o Pai do céu, que Ele possa te dar uma noite de sono. E amanhã, quando você acordar, você possa ter uma visão diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, tá, gente? Não é toda ela. Se você for no culto hoje, geralmente é quarta-feira, mas se você for no culto, for na missa, e alguém falar que não vale mais, ou incentivar você a não estudar, faz isso não. Faz isso não, porque o diabo usa a palavra de Deus, ele pode transformar seus anjos em ministros de justiça e pode enganar muitos, tá certo? Não faz isso não, estuda a palavra. Beleza? Fiquem bem. Fiquem em paz e que o Senhor esteja sempre conosco todos os dias, até aquele grande dia onde Ele vier nas nuvens do céu. Oh, dia! Não apresso esse dia, mas eu imagino, né? Hoje eu falei para minha pequena, estava trabalhando, eu falei assim: o pequeno ia me dar muito bem na Nova Jerusalém, porque não é no céu, né? A gente não vai morar no céu, tá certo? Se alguém falou para você que você vai morar no céu, oh, pai do céu, não é no céu, não, tá, galera? Tem ninguém no céu ainda não. Esse é outro estudo. Se quiser, ó, vamos fazer o seguinte. Se você tiver no barato de estudar o céu, eu vou começar a falar um jeito aí. Tem um comentário, não sei, aí pra baixo aí. Fala assim, ó, vamos estudar um pouco de céu. O que que é céu? Ó, digo pra você, tem ninguém no céu, não. Tem ninguém no céu, não. E outra coisa, a gente não vai morar no céu, não. A gente vai morar na Nova Jerusalém. Depois que a terra for refeita, a cidade santa desce do céu, nós vamos morar aqui na terra, né? No céu, não. Nós vamos ter acesso ao céu, mas nossa morada vai ser aqui. Eu falei pra mim, porque, nossa, eu vou me dar muito bem. Sabe por quê? Eu gosto de trabalhar, gosto de ouvir o canto dos pássaros e vai ser muito bom, tá bom? Fiquem com esse pensamento e tenham todos uma boa noite.